Acerca dos últimos dias, missionária, Deus, Ele sempre falava, meu pastor, para que possamos entender aquilo que Deus, Ele quer. O Senhor Deus, nesse texto, promete derramar o seu Espírito sobre todas as pessoas do seu povo. Ele faria aparecerem coisas espantosas no céu e na terra, antes da vinda do grande e terrível dia do Senhor. Observa que Deus, Ele tem sempre as promessas guardadas para nós. Porém, existem pessoas que não obedecem para ver essas promessas sendo cumpridas. Deus, Ele sempre fará promessas, porém essas promessas se cumprirá no tempo de Deus. Pastor, a promessa de Deus se cumpre no tempo de Deus. Existem pessoas que abandonaram a obra, que abandonaram o ministério, pastor, porque não esperaram a promessa de Deus se cumprir na vida deles. E uma coisa que Deus, missionária, Ele trabalha com o tempo. Então aprenda, Deus, Ele sempre fará na tua vida, é no tempo dEle, aleluia. Vou repetir, Deus, Ele sempre fará na tua vida, é no tempo dEle. Não existe nada cumprido de Deus sem o tempo de Deus, não. Tudo é no tempo de Deus. Jesus se manifestou no tempo de Deus. João Batista apareceu no tempo de Deus. Ezequiel, pastor Luciano, profetizou no tempo de Deus. Davi foi levantado no tempo de Deus. Arabacelabá, Deus criou os céus e a terra no tempo de Deus. Então, tudo na nossa vida é no tempo de Deus. Quando chegar no tempo de Deus, Ele vai cumprir a promessa na tua vida. Ele vai cumprir o que Ele quer na tua vida. Então não olha para o homem, não espera pelo homem, não aguarda pelo homem. Os recursos que Deus vai te dar não vem dessa terra, não vem desse mundo, vem do alto e sublime trono. Glória, 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 glória. Comigo não tem essa não, se tem pouca gente, aleluia. Eu só estou na introdução, eu dou meu melhor, pastor Luciano, para ficar tranquilo, aleluia. Então aprenda, aleluia. Deus, Ele vai cumprir no tempo dEle. Observa que nesse texto a gente vê que Joel, o seu nome significa Jeová, meu Deus. Ele é chamado para um avivamento. Então aprenda, missionária Adriana, Deus não chama a pessoa errada. Deus não unge cabeça errada, pastor Luciano. Se Deus te chamou, fica tranquilo. Se Deus, Ele te escolheu, fica tranquilo. Porque Ele vai te levantar. Ele fará a obra. Glória a Jesus. Eu me lembro que eu falei com Deus, Senhor, eu não quero cargo. E teve um certo dia que Deus me deu um sonho. E no sonho eu tinha ido para a casa da minha mãe. E quando eu cheguei lá, estava minha mãe e minha avó chorando muito.
E eu perguntei: o que houve, mãe? Ela me mostrou o celular e disse: seu irmão se matou. E nesse momento, missionária, eu comecei a ficar desesperado, porque eu sabia que a alma dele foi para o inferno, porque eu sou um suicida, pastor Luciano, não é dar ao céu. Aí nesse momento eu acordei do sonho e eu fui para o banheiro, e quando eu fui para o banheiro eu senti a presença de Deus muito forte, e depois eu senti o amor de Deus pelas almas, o amor que eu nunca tinha sentido. E Deus, missionário Adriano, me fez me lembrar do que eu disse que não queria cargo, por causa de um questionamento. Mas depois Deus falou comigo: cuida das minhas almas, aleluia. Você não entendeu. Era Deus dizendo: quem te chamou foi eu. Deixa criticar. Quem te chamou foi eu. Deixa falar o que quiser. Você não foi chamado pelo presidente. Você não foi chamado pelo empresário e nem pelo homem. Foi o Senhor. Aleluia. Aí passou alguns dias, eu fui consagrada a diácono, aleluia. Então Adão avisa para o teu irmão assim: o que eu estou passando não é nem o que Deus vai fazer na minha vida, aleluia. A honra de Deus é maior na sua vida. Diga: vai descer uma honra de Deus para você. Eu profetizo, pastor Luciano, que Deus vai te dar uma honra. Deus vai derramar uma honra, e todos vão olhar e vão dizer: eu não quero passar. Glória, 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 glória. Porque as pessoas veem teu momento, mas Deus está escrevendo a sua história, aleluia. A Bíblia vai dizer, irmãos: e depois disso derramarei do meu espírito sobre todos os povos, os seus filhos e as suas filhas profetizarão. Observa que Deus, Ele vai cumprir essa promessa. Em Atos capítulo 2, a Bíblia diz: e quando chegou o dia do Pentecostes, todos os seguidores de Jesus estavam reunidos no mesmo lugar, e de repente veio do céu um barulho que parecia de um vento soprando forte. Observa que Deus cumprirá essa promessa em Atos capítulo 2. Desceu o Espírito Santo. Missionário, aprenda: Deus não derrama a promessa para quem não está reunido no lugar, aleluia. Deus não derrama a promessa, pastor Luciano, para quem é desobediente. Deus não derrama a promessa para quem é rebelde, para quem quer fama, para quem quer aparecer. Glória, 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 glória. Deus não derrama promessa para quem quer aparecer, aleluia. Porque quando você aparece, o Espírito sai. Tem gente que só quer aparecer para os homens. Aprenda: eles estavam reunidos, e sabe qual é a motivação? Não era ter fama, a motivação não era ter dinheiro, a motivação era receber, missionária, o Espírito Santo, aleluia. Se hoje fosse assim, irmão, as igrejas estariam fazendo ide de Jesus, ide por todo mundo e pregar o novo evangelho. A igreja não precisa ter multidão, não. A igreja precisa do poder, do poder do alto. Aleluia, Jesus.
políticas, que está batendo cabeça, as almas lá fora estão indo para o inferno. Mas eu vim aqui, irmão, profetizar. Eu profetizo que a gente vai sair lá para fora, a gente vai pregar para o ladrão, a gente vai pregar para o traficante, a gente vai pregar para o mendigo, a gente vai pregar para a prostituta, a gente vai fazer o IG. Deus, aleluia, Jesus. Glória, glória, glória. A igreja de Jesus precisa de poder, aleluia. Derramarei do meu espírito. Observa que essa promessa, pastor Luciano, está de pé ainda. Mas Pedro, por que as pessoas, porque eu vou para a igreja e não recebo? É porque você passa mais tempo vendo novela do que buscando. É porque você passa mais tempo mexendo no Facebook e internet do que orando e jejuando. Aprenda uma coisa: a promessa só desce quando vem lágrima. A promessa só desce quando vem joelho no chão, pastor. Quando vê boca no pó, quando vê clamor, oração. Aleluia, Jesus. Deus. Naqueles dias mostrarei maravilha no céu e na terra. O maior sinal de Deus é almas sendo salvas para Ele. O maior sinal que o Evangelho está sendo anunciado é pelas almas, pessoas se rendendo a Jesus. Aprenda: o maior sinal que uma pessoa é de Deus não é porque pega muito, não. É porque ele ama fazer aquilo que é de Deus. O diabo, missionário, não tem medo de quem prega. O diabo não tem medo de quem canta. Mas o diabo tem, aleluia. Aqui é quando você dobra o joelho. Porque quando você dobra o joelho, se cumpre, aleluia, o que Jesus disse: quando você for orar, entra pro teu quarto, fecha a porta e ora. Sem oração não tem avivamento. Sem oração o povo fica frio, aleluia. Sem oração não escândalo na igreja. Sem oração fofoca na igreja. Sem oração calúnia na igreja. Sem oração irmão adultério na igreja. A igreja tem que orar. A gente tem que orar. O avivamento só vai descer através da oração. Então aprenda: a Bíblia diz orar sem cessar. Sabe o que te faz ter a fé dentro da promessa? A oração. Porque Deus não se esqueceu da promessa que te fez. Mas para você continuar acreditando na oração, a oração te faz te lembrar do que Deus tem para a sua vida. Então aprenda: a oração faz Deus continuar te fazendo lembrando daquilo que Ele tem para a tua vida.
Continua! Sabe o que está guardando a sua promessa? Diga a fé. Então aprenda, quando a gente tem a fé, o diabo não nos derruba. Ainda que você perca tudo nessa vida, mas dá uma avisa para Satanás, fala assim: diabo, eu estou perdendo o mundo, mas eu estou indo para o céu, aleluia. Ai, eu estou perdendo a prata e ouro, Satanás, mas eu estou ainda com a fé, aleluia. Só quem tem fé, aleluia. A gente tem a fé, a gente tem a promessa, a gente tem a graça. Aleluia, Jesus. A grande necessidade hoje para a igreja é o poder do Espírito Santo, porque quando você tem o poder do Espírito Santo, você vai fazer a obra sem sentir vontade de parar. É por isso, pastor Luciano, que eu prefiro 5 homens cheios de Deus do que a multidão de pessoas assim, aleluia. Ai, eu profetizo, pastor Luciano, que Deus vai enviar homem cheio, mulher cheia. Isso é só uma prova. Deus vai enviar pessoa cheia, 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 cheia. Aleluia, Jesus. Agora, agora. O que adianta, irmão, a pessoa ter o nome, mas a pessoa não foi chamada por Deus? A Bíblia diz no livro de Apocalipse que Jesus falou para a igreja de Laodiceia: eis que bato na porta, se aquele abrir eu entrarei, e cearei com ele e ele será comigo. Na igreja tinha multidão missionária, na igreja tinha o melhor microfone, na igreja tinha os melhores instrumentos, na igreja tinha o melhor pregador, entre aspas, porque o maior é Jesus. Na igreja tinha as melhores cadeiras, mas Jesus estava do lado de fora, aleluia. Você não entendeu? A gente tem que chamar Jesus para o culto. Existem igrejas que saem louvor, mas não chama Jesus. Eles estudam conhecimentos teológicos, bacharelado, mas não chama Jesus. Eu vou te dizer uma coisa: chama Jesus para o teu culto, chama Jesus. Está pregando, mas está sem Jesus, aleluia.
Sabe uma pessoa que agora que faz um culto sem Jesus, missionário? É quando não está preocupado em ganhar alma. Como pode isso, pastor Luciano? Uma pessoa que faz a obra, mas não está preocupada em ganhar alma. E o Evangelho é salvação de almas, aleluia. Irmão, aprenda uma coisa. Quando Jesus ele foi de encontro com a mulher samaritana, ele não foi com a intenção errada. Ele foi para ganhar ela para Jesus. Então aprenda, Deus vai te colocar em situações que você vai pegar por uma pessoa, mas aquela alma vai aceitar Jesus, aquela alma vai se converter. Aleluia, Deus. Deus não se esqueceu das suas promessas. A promessa que Deus te fez está de pé. Mas Deus está dizendo, espera um pouquinho, porque eu vou cumprir, porque Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Você aprenda, você tem que colocar a sua confiança em Deus. Não espere nada do homem e da mulher. Coloca a confiança em Deus, pastor. Você está vendo pela vista material, mas Deus está fazendo pelo lado espiritual. Você vai ver as promessas se cumprindo na tua vida. Deus, oh, glória a Jesus. O avivamento vem logo depois do arrependimento. Deus não precisa das pessoas para nada. São as pessoas que precisam de Deus. Deus não precisa do rico. É o rico que precisa de Deus. O rico chorar e lamentar, porque logo virá o seu pranto. Não seja orgulhoso, mas aprenda, peça perdão para Deus, porque a tua riqueza não vai te levar para o céu, a tua fama não vai te levar para o céu, o teu status não vai te levar para o céu, a tua abraça, o que vai te levar para o céu é arrependimento, é perdão, é abandono de pecado. Hoje você pode dizer, eu não vou ir para a igreja, eu não quero Deus, aleluia, mas vai chegar um momento, aleluia, que você vai deixar esse corpo. Hebreus 9:27, o homem está sujeito a morrer só uma vez, e quando chegar a morte, meu Deus, vai ser o começo de uma eternidade, aonde a pessoa missionária vai passar a vida dela na eternidade. Você sabia que a nossa vida começa após a morte? Porque quando Adão comeu da árvore do conhecimento do bem e do mal, a Bíblia diz, missionária, que ele morreu, os olhos dele se abriram. Quando o homem ele está de pé, os olhos estão abertos, ouvindo, a perna está andando, mas ele está morto. Sabe por quê? Porque a maior morte é a morte espiritual. tem gente andando aqui na Rocinha, que está andando para lá e para cá, vai para o baile funk, vai para a boate, vai beber uma cervejinha, vai trair a esposa na praia,
está em pé, os olhos estão vendo, o ouvido está ouvindo, mas a alma está morta, aleluia. O espírito está morto. E hoje Deus está mandando dizer: hoje tem vida para a tua casa, hoje tem vida para a tua família, hoje eu vou ressuscitar o que está morto. Glória a Jesus. Deus vai ressuscitar o que está morto na tua vida, aleluia. Eu não sei se você não ora mais, eu não sei se você se entregou ao pecado de uma vez, mas Deus vai te resgatar, Deus vai te ressuscitar, Deus vai te dar vida, Deus vai te trazer de volta. Aleluia. O Espírito de Deus, Ele está movimentando esse lugar hoje. O Espírito de Deus está movimentando esse lugar. As águas tranquilas. O Espírito de Deus vai começar a movimentar a sua vida. A partir de hoje a sua vida não será mais a mesma. Você terá novas experiências. Você terá novas visão de Deus. Você terá novas revelações. Você terá nova palavra. A palavra de vida. A palavra anda passando anda descendo vaça. Fica de pé. Aleluia, aleluia, aleluia. Deus não esqueceu as promessas na sua vida.